nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós havíamos começado mais um artigo do nosso catecismo, em que nós procuramos abordar o tema Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. De fato, Deus, na sua bondade infinita, ele quis falar aos seres humanos com palavras humanas. E aqui o nosso catecismo já havia citado, a Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Palavra de Deus, que diz que as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana, da mesma maneira que o Verbo que se encarnou, ele assumiu uma carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos seres humanos. E nós havíamos então chegado ao parágrafo número 102 do nosso catecismo. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, com P maiúsculo, seu Filho único, no qual se expressa por inteiro. Aqui o nosso catecismo cita o início da carta aos Hebreus. De muitos modos, falou-nos Deus aos nossos pais e profetas, mas nos tempos que são os últimos, ele nos falou através do seu próprio Filho. É interessante essa ideia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada, mas o centro da Bíblia é justamente a pessoa e a obra de Jesus. Mais precisamente, o mistério pascal de Cristo. Ou seja, nós temos uma chave de leitura para as Sagradas Escrituras que os nossos irmãos judeus, por exemplo, não têm. Porque nós sabemos e cremos que em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus pronuncia uma só palavra, que é a palavra do seu Verbo único, do seu Filho, que se encarnou entre nós. E aí o nosso catecismo cita Santo Agostinho, nas suas Enaratio in Salmum, em que ele, comentando o Salmo 103, vai dizer: lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Sagradas Escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele, que sendo no início Deus junto com Deus, não tem necessidade de sílabas por não estar submetido ao tempo. Então, o Verbo que eternamente é Deus com o Pai, é o Filho de Deus, gerado antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa palavra eterna de Deus é aquela que se manifesta nas Escrituras, que se manifesta de maneira especial na encarnação. E chegamos então ao parágrafo 103. Por esse motivo, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da palavra e do corpo de Cristo. Mais uma vez, é citada a Dei Verbum no seu número 21. Vejam, aqui é algo que nós precisaríamos reter mais, considerar de forma melhor. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. E na liturgia, particularmente, a Igreja não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida. E o pão da vida, ele é tomado tanto da mesa da palavra, quanto da mesa da Eucaristia, do corpo de Cristo. Dois caminhos pelos quais nos chega o pão da vida. Parágrafo 104. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força. Mais uma vez, citação da Dei Verbum no número 24. Pois nela não acolhe somente uma palavra humana,
mas o que ela realmente é, palavra de Deus. São Paulo, aliás, tem uma reflexão muito interessante sobre isso na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13. E aí, o nosso catecismo cita mais um trechinho da Dei Verbum, agora de novo no número 21, dizendo: com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos e com eles fala. Por isso, meus queridos, é que o cristão de hoje e de sempre deveria ser alguém formado na escola da palavra e na escola da Eucaristia. Por isso é que nós deveríamos aprender a valorizar melhor a mesa da palavra durante a Santa Missa, por exemplo, particularmente quando ali são proclamados os Santos Evangelhos, centro das Sagradas Escrituras, e que anunciam Jesus, centro dos próprios Evangelhos, e particularmente se celebra o mistério pascal de Cristo, que dá sentido à própria vida e às próprias obras de Cristo. Então, tudo isso forma um conjunto, e nós deveríamos realmente aprender a valorizar mais a mesa da palavra, como valorizamos a mesa da Eucaristia, o Santo Altar. Com isso, nós terminamos mais um pequeno bloco de reflexões, Cristo, palavra única da Sagrada Escritura, e aí nós começaremos agora um outro bloquinho que trata da inspiração e da verdade das Sagradas Escrituras. Estamos no parágrafo número 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinas reveladas, as coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas nos livros sagrados foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. Bíblia, Palavra de Deus, Deus é o autor da Sagrada Escritura. Ou, se preferirmos, é o autor principal, porque cada livro da Bíblia tem também o seu autor humano, que não perdeu a sua liberdade ao escrever. Vejam, a inspiração na Bíblia não é a mesma coisa que um tipo de psicografia. Nesses fenômenos de psicografia, a pessoa como que sai de si e ela escreve como se estivesse sendo guiada por um outro espírito que se incorpora nela, como dizem os nossos amigos espíritas, ou então por hipnose, como a parapsicologia científica também procura mostrar. Não, a Bíblia não é uma psicografia que tem como autor o Espírito Santo e que se serviu simplesmente do autor humano para ditar o que queria. Aliás, aqui também tem uma diferença da maneira de nós vermos os nossos livros sagrados e dos muçulmanos verem o seu livro sagrado, o Alcorão, que é considerado como ditado por Deus a Maomé. A Bíblia, para nós, não foi ditada. Ela tem o autor principal, que é o Espírito Santo, que é Deus, mas ela tem também, em cada um de seus livros, os seus autores humanos. Ela foi escrita em mutirão, para usar uma expressão muito feliz, na minha opinião, do Frei Carlos Mesters. Nessa parceria entre o autor divino e o autor humano, que nós temos o que nós chamamos de Sagrada Escritura. Por isso é que a Bíblia tem que ser interpretada com o mesmo espírito com que ela foi escrita. E é sobre esses assuntos que nós queremos aprofundar nos próximos programas. Então, meus queridos, que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.